Um dos primeiros pontos que eu gosto de destacar aqui é que, diferente do senso comum, né, que acredita que o momento de gestação, parto e pós-parto é um momento de plena felicidade na vida da maioria das mulheres, a ciência ela vem mostrando ao contrário disso, né? Então, diferente do senso comum, o que os dados estatísticos, pesquisas e estudos vêm mostrando? Que esse chamado período perinatal, da gestação até o pós-parto, é um dos principais momentos em que a mulher ela fica mais vulnerável para um adoecimento psíquico, né? Então, é quando ela pode apresentar alguma alteração emocional significativa. Não só a depressão, como também estresse e ansiedade, né? Mas a depressão, ela é muito frequente para a gente ter noção. A cada 4, uma vai apresentar sintomas de depressão, tá? Então, isso é muito importante, muito significativo. É um número muito elevado, né? Quando a gente tem a crença de que as mulheres estão felizes, na realidade, a cada 4, né? Que é um número pequeno, uma provavelmente não está plena e feliz, né? E aí, o que é importante a gente saber sobre isso? Que no nosso país, a prevalência, né, a frequência de mulheres com sintomas de depressão nesse período é maior do que em países desenvolvidos. Então, se a gente pegar alguns países desenvolvidos, a gente não vai encontrar um número tão alto de mulheres nesse período perinatal, né, com sintomas depressivos. Tá? Então, inclusive, esses sintomas depressivos nesse período estão ligados à baixa escolaridade e à baixa renda também, tá? Então, quanto maior vulnerabilidade social a mulher enfrentar, maior as chances dela também vir apresentar sintomas de depressão. E ao contrário do que a gente pensa também, os sintomas de depressão, eles não são mais comuns no pós-parto, mas sim na gestação. Então, quando a gente faz um estudo que é chamado longitudinal, o que é um estudo longitudinal? A gente pega uma população de pessoas e acompanha ela, né, ao longo de um certo período de tempo. Então, eu não pego aqui uma população e aqui outra. É a mesma em momentos diferentes. No caso, quando a gente acompanha um grupo de mulheres da gestação até o pós-parto, as mesmas mulheres, o que a gente percebe quando a gente investiga se ela apresenta ou não sintomas de depressão? Que uma porcentagem maior apresenta sintomas de depressão na gestação do que no pós-parto, tá? Outro dado importante é que até mais ou menos uns 15 anos atrás, a gente pouco investigava sobre sintomas de depressão no período da gravidez. Então, a gente focava muitos nossos estudos no pós-parto. E aí, dava uma prevalência alta e a gente falava, né? Olha, as mulheres, elas estão com depressão pós-parto. Mas para que a gente possa considerar que uma depressão ela é pós-parto, ela tem que ter ocorrido pós-parto, não antes, né? Então, depressão pós-parto. Então, o que a gente faz para poder identificar quantas mulheres apresentaram depressão no pós-parto mesmo, e não desde antes? Nós precisamos, então, verificar nesses estudos longitudinais que a gente vai acompanhando desde o antes, né? Quem não tinha depressão e passou a ter no pós-parto. E quando a gente verifica, então, essa população que a gente acompanhou, essa porcentagem aqui já tinha desde a gestação e continuou apresentando no pós-parto. Mas essa porcentagem aqui não tinha na gestação e passou a apresentar no pós-parto. Que tem um nome também, é incidência, né? Quantos novos casos daquela doença surgiu na população. Tá? Então, olha só, sem problema. Então, olha só, o que a gente percebe? Que apenas 7% das mulheres no pós-parto é que, de fato, apresentam depressão pós-parto. Diferente da prevalência, né, que a gente vê aí as pessoas falando. Que é muito comum, nós, né, aqui que a gente trabalha com academia, né, Milena? A gente pega vários trabalhos para ler, então é muito comum eu pegar um trabalho para ler, por exemplo, de alguém que está fazendo, né, uma conclusão de curso, alguma coisa assim, e aparecer lá.
25%, 30% das mulheres no pós-parto apresentam sintomas de depressão pós-parto. E aí eu entro para corrigir. Não é que elas apresentam sintomas de depressão pós-parto, elas apresentam sintomas de depressão. E por isso é esse número alto, porque a grande maioria delas já estava desde a gestação. Elas só não foram cuidadas, não foi identificado, não houve nenhum tipo de tratamento, acolhimento. E aí elas continuam a apresentar no pós-parto. Porque quando você realmente investiga para descobrir quantas de fato apresentaram sintomas de depressão no pós-parto, essa prevalência cai muito. Então ela vai ficar entre 4% a 7% mais ou menos, dependendo da localização que você coletar os dados. Então é um número bem abaixo do que de fato é publicado aí nos estudos. Porque algumas pessoas baseiam seus estudos ainda em artigos de 15 anos atrás, de 10 anos atrás, onde se investigava esse período, sem investigar desde o antes, né? Desde a gestação, por exemplo.